Opa, bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Professor, não sei se você chegou a ver, mas eu respondi lá o seu comentário particular que você Uhum, colocou no não meu olhei de trabalho. novo. E daí, é só o meu que tá faltando, só a minha resenha que tá faltando, ou o senhor pretende adiantar o prazo de entrega? Não, tá faltando de outros também. Ah, entendi. É que eu tinha me organizado pra fazer durante essa semana. Tá bom, belezinha. Beleza. Bom dia, pessoal. Tá gravando, tá? Então vou conversar um pouco com vocês. Eu tinha pedido pra vocês olharem lá uns vídeos. E eles. Aqueles vídeos lá que eu pedi pra vocês olharem, eles introduzem a ideia de equação diferencial ordinária para vocês, tá? E o terceiro vídeo falava sobre EDO exata. Eu vou resolver então dois exercícios sobre EDO exata, tá? Então, antes vamos relembrar só aqui o que é a história de uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária. Bom, ela é ordinária porque é em uma variável. Tá? Diferencial porque envolve derivada. Além da própria função. Derivada e a função, né? Então, por exemplo, uma função y e derivadas dessa função y. Tá? E a equação, por si só, se explica, né? É uma equação. Tá? E a gente pode então representar essa equação, via de regra, assim: f, a variável x, função y, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, derivada de ordem n igual a zero. Bom, então essa f, cuja dependência é de uma variável, y é variável de x, y' então variável de x, tá? Então x aqui, o primeiro carinha aqui é a variável, tá? E é uma variável, tá? Então, e aí a função e as suas derivadas, tá? Então, por exemplo, eu quero y de x, y' de x que é igual a y de x. Bom, eu quero encontrar uma função de tal forma que y menos sua derivada seja igual a zero. Tá? Bom, uma função cuja derivada é a própria função, um exemplo disso é a função exponencial, né? E aí mais uma constante c aqui, se eu derivar ela, vai dar... Bom, no caso aqui, essa constante vai ser igual a zero. Bom, enfim, e aí tem vários exemplos, né? Poderia, por exemplo, aqui, eu quero eu quero encontrar uma função f de x de tal forma que
a derivada dela mais o seno de x menos a variável é igual à própria função f de x. Bom, essa f de x e a f' eu posso chamar de y. Então aqui é y'. Então mais seno de x menos x igual a lá. Então y, posso passar para cá, mais y' mais seno de x menos x igual a zero. Então isso aqui é a f que depende do x, do y e do y'. E fica igual a zero. Tá? E aí fica naquele formato geral ali que eu falei para vocês aí. Esse formatinho geral aqui. Tá? Resolver um problema desse não é tão trivial. Dependendo do tipo de equação que a gente tem, não é tão trivial de resolver. Tá? Pode ser complicado de resolver. Então a gente tem alguns casos que a gente consegue resolver. Tá? E tem alguns que não consegue resolver, que a gente acaba tentando encontrar a solução numérica. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos aí, então, agora, né? Um dos primeiros exemplos que a gente vê. Questão da ordem. A gente analisa na equação qual é a derivada, a maior derivada que está envolvida na equação. Então, no caso desse exemplo aqui, é a derivada de ordem 1. Então, é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Se tivesse... Quando que é, por exemplo, de ordem 3? De ordem 3 é quando, por exemplo, tem um exemplo assim, ó. Y vezes x mais derivada de ordem 3 menos x igual a zero, por exemplo. Tá? Então essa aqui vai ser f que depende de x, de y e de y, 3 linhas. E isso é igual a zero. Então ela depende de y e da derivada de ordem 3. Essa é uma equação diferencial de ordem 3, porque o maior grau de derivada que tem ali é 3. Mesmo que não tenha os graus intermediários, tá? Eu olho qual é o maior grau e aí eu classifico ela dessa forma. Uma equação diferencial de ordem 3. E aí eu quero encontrar a função y, então ela é uma equação funcional. A incógnita é uma função, a incógnita é o y. Tá? Eu quero encontrar uma função y de tal forma que a função vezes a variável dela mais a derivada de ordem 3 menos a variável dê zero. Tá? Bom, equação diferencial exata. É um dos casos que a gente consegue resolver. Então vamos ver como é que é a história. O formato dela é esse daqui. Então eu tenho uma função m, que depende de x e de y, dx. Mais uma função n, que depende de x e de y, dy. Então, como que a gente tenta resolver? A gente supõe, a gente imagina que é possível encontrar uma f grande de tal forma que a derivada dela, que é isso aqui, porque ela é uma função de duas variáveis, tá? Então, a derivada dela passe a ser igual à equação da minha EDO, ou parte da minha EDO, na verdade, né? E com isso, o que a gente vai exigir? A gente vai acabar exigindo aqui que isso aqui seja a função m e que fy, a derivada parcial da f em relação a y, seja a função n, tá? E uma condição necessária e suficiente para que isso aí aconteça, para que eu possa resolver essa equação, é isso aqui. Que a derivada parcial da m em relação a y, porque aqui está o dx, então vai ter que ser em relação a outra variável, tá? Por causa dessa brincadeira que a gente faz aqui. Tá? Então, a derivada da m em relação a y vai ter que ser a derivada da n em relação a x. Se isso for igual, eu consigo resolver ela. E aí a gente vai ver como que é que faz isso daí. Bom, acho que é mais razoável, ao invés de ficar deduzindo toda a fórmula, a gente ir direto para um exemplo. E no exemplo a gente acaba deduzindo qual é a maneira a formulinha, na verdade. Tá? Mas aí a gente vai passo a passo e acaba percebendo melhor, com mais naturalidade, e acaba fixando melhor a ideia de como resolver. Tá?
Nesse momento aqui, o que é importante, a gente não vai demonstrar, tá? É que para isso aqui ter solução, para eu poder resolver esse problema aqui, tá? Eu preciso que isso aqui aconteça. Ok? E isso aqui está relacionado com a ideia disso daqui, que é a ideia que está por trás de como resolver esse tipo de equação diferencial ordinária, tá? Que eu posso também escrever da seguinte maneira, essa equação diferencial ordinária aí, ó. Então ela é m dx, né, mais m dy igual a zero. Ó, você pode fazer isso daí assim, ó. Isso aí pode ser n dy igual a menos m dx. Na verdade, em vez de dy e dx, a gente usa o delta y e o delta x para poder fazer a conta, tá? E aí você então aqui fica com menos n sobre m delta y delta x igual a zero, e aí fica um menos n sobre m dy dx, que na verdade é a derivada y' igual a zero. Lembrando então aqui agora que isso aqui é uma função, não vou chamar de f, vou chamar ela de g, é uma g, e é uma g que depende de x e de y, então ficaria com, porque n e m dependem de x e de y, então ficaria g de xy, y' igual a zero. Então é um formato de EDO desse tipo que a gente está analisando. Tá? Então, por exemplo, poderia ser x² mais y' não, desculpa. x² mais yx dividido por 2 yx³ vezes y' igual a zero. Por exemplo, uma coisa desse naipe aí, ó, tá? E aí a gente tem que ver então se dá para resolver ela, de que forma. A gente reescreve ela nesse formato. Aí eu separo quem é m e quem é n e analiso isso daqui se é igual. Se for igual, dá para resolver, eu saio em busca de resolver, ok? Então vamos para exemplo, que é o que é o mais prudente a gente aqui nesse momento fazer. Então vamos lá, ó. Tem esse primeiro exemplo aí. 6xy menos 2y² dx, 3x² menos 4xy dy. E eu quero encontrar a função y que seja capaz de ser colocada ali nessa equação e dar igual a zero. Tá? Então, quem é a incógnita para mim? Minha incógnita aqui é y. Que é uma função que depende de x. Ok? Quando eu encontrar essa função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou substituir ela aqui, vou substituir ela aqui, vou substituir ela aqui e espero que resolva o meu problema. Tá certo? Bom, para isso, então a gente aqui agora identifica o seguinte. Quem é essa aqui? Essa aqui é a minha m de xy. Ok. E essa aqui quem é? Minha n de xy. Beleza. Então eu estou naquele formato ali de cima. M de xy vezes dx mais n de xy vezes dy igual a zero. Que formato? Esse aqui. Tá? Bom. E aí o teorema, que a gente não prova, né? Não vou provar aqui com vocês, não vou demonstrar ele. A gente utiliza ele simplesmente assim. Então eu vou fazer uma verificação. Que verificação que eu vou fazer? Vou calcular a derivada de m em relação a y. Tá? Então, a minha função m é 6xy menos 2y². Bom, então eu vou derivar essa função em relação a y. Tudo que for diferente de y ali vai funcionar para mim como número. Tá?
Então vamos lá. Primeira parte dela que eu vou derivar, então é o 6xy. Como eu estou derivando em relação a y, então 6x vai funcionar como uma constante para mim. Então 6x. Eu vou derivar o y. A derivada de y em relação a y é 1. Então, beleza. Menos. Daí, o 2y ao quadrado. O 2 vai funcionar como constante. O y aqui é a variável que eu estou derivando. Então, vai ficar menos 4y. Ok. Agora, o que a gente faz? Eu vou calcular a derivada parcial da n em relação a x. Bom, calculando a derivada parcial da n, que é essa parte aqui agora em relação a x, tudo que for diferente do x, para mim vai funcionar como se fosse uma constante. Tá? Então vamos lá. Bom, o 3 aqui é constante. Aqui x é a variável, vou ter que derivar. Então vai virar um 6x. E aqui vai ficar, eu vou derivar em relação a x, então o 4 e o y vai funcionar como constante, então menos 4y, e a derivada de x em relação a x é 1. Ok, então como 6x menos 4y é igual a 6x menos 4y, a gente chega então aqui à conclusão de que a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Então, se isso aqui não acontecesse, eu não conseguiria fazer as contas que a gente vai fazer agora a seguir, tá? Por exemplo, segundo exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui agora, a gente tem o seguinte aqui. Aqui é a m de xy. E aqui é a n de xy. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui está o dx, aqui está o dy. Então, essa daqui eu vou derivar em relação a y. Eu poderia ter dado outro nome para ela. O que está mandando aqui que eu vou derivar em relação a y é o dx aqui. Tá? Eu vou derivar em relação a outra variável, para poder aplicar o teorema. Né? Então, vamos lá. Vou derivar essa aqui em relação a y. Então, o que vai dar? Tudo que for diferente de y funciona para mim como se fosse constante. Então, 3x ao quadrado é constante. E a derivada de y em relação a y dá 1. Ok? Beleza. Então, dá isso aí. E aqui, por outro lado, a derivada de n em relação a... Aqui é y, então em relação a x. Isso vai ser igual a... Bom, estou derivando em relação a x. Tudo que for diferente de x para mim funciona como constante. Então aqui vai ser um y, porque tem um y ali. E é isso. Mas acontece que esse y é constante. Eu não tenho mais a variável. Então, na verdade, isso aqui é zero, né? Que é a derivada de y em relação a x. É a derivada de um número, como se fosse um número, né? Bom, obviamente que isso aqui não é igual a isso aqui. Então, nesse caso, a derivada de m em relação a y é diferente da derivada de n em relação a x. E aí eu não consigo fazer as continhas que a gente vai fazer do lado aqui agora, do lado esquerdo, nesse outro exemplo, no exemplo 1. Tá? Nós vamos fazer umas continhas aqui agora para tentar encontrar a função y, ou uma equação de y em relação a x, sem a derivada. Né? Bom, porque daí aí, se eu encontrar uma equação, se eu encontrar, por exemplo, h de x, y igual a zero. Pronto, eu encontrei uma solução para ele. Eu encontrei y dado implicitamente em relação a x. Tá? Se eu encontrar uma equação assim, também encontrei. Daqui eu vou conseguir isolar o y igual lá, alguma coisa de x. Tá? Bom. Ok. Então, só que aqui nesse caso aqui eu não vou conseguir fazer a conta.
O que a gente vai fazer aqui é uma artimanha depois. Vamos fazer aqui. Quer dizer, então não dá para resolver esse EDO? Às vezes dá. Tá? A gente vai, por isso que eu tô falando, a gente vai usar de um certo artifício aqui para tentar fazer com que isso aqui, ó, fique igual. Mas não exatamente a M e a N, né? Porque essa daí a gente já sabe que é diferente. Mas se eu tiver alguma coisa assim, bom, vamos fazer a outra lá, depois a gente volta aí e conversa um pouco. Então tá, então a gente está aqui nesse pé. Então com isso aqui verificado, dá para eu fazer as contas. Então vamos lá, vamos começar a pensar em como fazer essas contas aí. Bom, então para fazer essas contas aí, lembra que a gente está pensando assim, ó. Por causa disso daqui, ó, porque eu supus isso aqui, ó. Imaginei, isso aqui é uma suposição, né? Ah, existe uma f de tal forma que fx dx mais fy dy é igual a m dx mais n dy igual a zero. E nesse caso a fx vai ter que ser a m e a fy vai ter que ser igual a n. O que garante para mim que existe essa função f grande? É exatamente isso aqui, ó. Tá? É isso aqui que garante para mim a existência dessa f grande. Se isso aqui não acontece, então não tem essa f grande, não adianta eu tentar fazer conta para descobrir ela. É esse que é o ponto, tá? Isso aqui é um teorema que a gente não está demonstrando, tá? Estou frisando isso para vocês. A gente usa ele. Bom, no primeiro exemplo, isso aqui, perfeito, acontece. No segundo, não acontece. Tá? Aí a gente vai ver depois. Então, no primeiro exemplo que acontece isso aqui, o que eu vou fazer? Ah, bom, se acontece, então existe uma f grande de tal forma que fx é m e fy é n. Eu vou procurar ela. Então, vamos lá. Então, olha só. Neste caso, existe f grande de xy tal que a derivada parcial da f grande em relação a x dx mais a derivada parcial da f grande em relação a y dy é igual a m dx mais n dy, que é igual a zero, ok? Que é o que o teorema diz aqui pra gente, ó, tá? Então, só repliquei o teorema aí, ok? Bom, muito bem. Então, daí, o que eu tiro daqui então? Isso quer dizer que a derivada da f em relação a x tem que ser a m. E a derivada da f em relação a y tem que ser igual a n. Ok? Bom, e agora? Agora você pode escolher qualquer uma das duas equações aí, trabalhar com ela e depois o resultado usar na outra. Por exemplo, eu poderia começar aqui por essa daqui, tá? Vou integrar, vou fazer uma série de coisas aí, vou encontrar uma coisa aí para mim, que vai depender de y, depois eu vou derivar e vou igualar a n. Ou eu posso começar por aqui, vou integrar, vou encontrar alguma coisa que vai depender de x aí, e depois eu vou derivar e igualar a m. Então, tanto faz qual que você escolhe. Eu vou começar aí pela primeira, tá? Então, começando aqui pela primeira, o que acontece? Acontece que a fx, isso é uma notação que a gente usa para representar a derivada, tá? Que é a derivada da f em relação a x. Tem que ser igual a minha m. E aí vamos ver quem é a m. A m é 6x menos 4y. Não, desculpa. A m é 6xy menos 2y ao quadrado. Então é 6xy menos
lá, 2y ao quadrado. Ó. Tá aqui, ó. 6xy menos 2y ao quadrado. Então, vamos lá. 6xy menos 2y ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, agora a gente tem aí a primeira conta para ser feita. Tá? E o que a gente faz aqui agora é integrar isso daí, porque ó, essa aqui tá a derivada em relação a x. Então, se eu integrar em relação a x, eu consigo a f. Então, olha só. Se eu integrar em relação a x, então a f de x, a fx dx aqui, isso vai ser a integral de 6xy menos 2y ao quadrado em relação a x. Ok? Bom, então vamos ver como é que vai ficar isso aí. A minha f é uma função que depende de x e de y. Quando eu integrar ela ali em relação a x, porque eu estou integrando a derivada dela em relação a x, vai voltar para a minha f grande. Ok. E aí agora eu vou integrar em relação a x agora aqui, o 6xy menos 2y ao quadrado. Então, tudo que for diferente de x vai funcionar para mim como se fosse um número, uma constante, porque a variável para mim ali é x. Tá certo? Ok, então vamos integrar em relação a x, então 6xy. Vou integrar aquilo ali e depois vou integrar o 2y ao quadrado. Então 6xy. Então eu estou integrando em relação a x, então 6y é constante para mim. Então vai ficar 6y integral de x dx menos 2y ao quadrado integral dx, que é a integral de 1 dx. Ok. Bom, aí eu penso aqui agora, né? Então, 6y. Quem é a função que derivo ela e dá x? Bom, é um x ao quadrado, só que x ao quadrado é 2x, então sobre 2, mais uma constante, c. Se eu pegar isso aqui e derivar, vai dar x. Ó, deriva constante dá zero, deriva 2x ao quadrado aqui dá 2x, cancela com 2, dá x. Então, deu o meu x que está aqui dentro. Beleza. E menos, agora 2y ao quadrado. Quem é a função que eu derivo em relação a x que dá 1? Bom, é x. X mais uma constante k. Então, se eu pegar x e derivar, vai dar 1. Se eu derivar a constante aqui, vai dar 0. Beleza, dá isso daí. Bom, significa então o seguinte agora. Que a minha f de xy vai ser igual a 6. Eu simplifico com 2. Isso aí vai dar 3, né? 3 y x ao quadrado mais 6cy menos 2xy ao quadrado e menos 2y ao quadrado k. Bom, então a gente ficou com isso daí agora, galera. O que a gente vai fazer aqui agora? Bom, olha só. Isso daqui, apesar de eu ter feito a continha aí para vocês, mas vamos separar aqui uma coisa, ó. Igual, igual. Isso vai ficar 3yx ao quadrado menos 2xy ao quadrado mais
6cy menos 2ky ao quadrado. Ok? Tá. Quando a gente faz esse processo aqui, ó, tá? O que eu vou ter? Que está aqui, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma função em relação a x e y e uma função aqui que na verdade eu vou chamar ela de ela vai ser uma g de y, tá? Então eu estou pensando assim, ó, a minha f grande de xy implica, né? Está escrita dessa forma aí agora, ok? Bom, e isso aí vai ficar sempre desse jeito, vai ter sempre esse formato aí, né? Por causa da integração que é feita aqui em cima, tá? Vai ter então a minha f grande de xy vai ser uma parte vai depender de xy e uma outra parte que vai ficar só dependente de y, porque eu estou fazendo a integração em x, então tem uma parte que vai ficar só em relação a y. Bom, estou chamando a atenção disso, apesar de eu ter feito a conta para vocês, mas estou chamando a atenção disso aí para vocês, porque na verdade a gente poderia ter feito aqui assim, ó. Ter calculado essa parte aqui só, né? Ó. Tá? Então só essa parte aqui, a parte da constante aqui, ó. Porque eu estou isolando aqui para fora ó, tudo que é que depende de y. Vezes a constante vai ser uma coisa que depende só de y. Aqui também para fora tudo que é de y. Né? E eu estou integrando o x. Então aqui eu não posso pôr a constante aqui que eu estou pondo em evidência, não pode ter x. Né? Tem que ser só y. Porque eu estou integrando em relação a x. E aí vezes constante, então isso aqui tudo vai funcionar na integração que eu estou fazendo como uma constante. Então é como se eu tivesse nessa integração aqui, ó, como f, o raciocínio aqui é simples, ó, como eu estou integrando em relação a x, e essa função depende de x e de y, então ela vai ter uma parte que vai depender evidentemente de x e y, que é essa aqui, e uma outra parte que vai depender só de y, que é a parte de constante da função. Tá? Bom. Mas aí eu fiz a continha, tudo, tal, separadinho aqui para vocês perceberem. Ok, e o que é que a gente tem que fazer então aqui agora? Agora eu tenho que ir para outra etapa, que é a derivada da f em relação a y ser igual a n. E n, nesse caso aqui desse exemplo, é 3x² menos 4xy. Então, agora, como n de xy é igual a 3x² menos 4xy. Então, o que diz o teorema pra gente? Diz que você tem que pegar agora a derivada da f em relação a y e igualar a n. Isso aí vai ficar exatamente igual ao seguinte, ó. Derivada da f. Então vamos lá. Por isso que eu falei, ó, não precisa calcular tudo isso aqui em detalhes. Se você calcular tudo bem, não tem problema, tá? Mas não precisaria, bastaria você pôr uma g de y aqui para você lembrar que tem uma parte que vai depender só de y, uma parte vai depender de x e de y. Tá? Na integração que eu faço da função de duas variáveis, x e y, em relação a x. Quando eu integro em relação a x, vai ter uma parte de x e y e uma parte que é só de y, que é a parte de constante integração. Se eu fizesse a integração em relação a y, ia ser o contrário, ia ter uma parte de x e y e uma parte só de x, que é a parte da constante da integração, tá? Que vem por parte da constante de integração. Bom, e aí, como isso aqui, apesar de ter a variável em y, mas como eu vou derivar agora, né, em relação a y, então vamos ver como é que vai ficar isso aí tudo.
Então vai ficar assim, ó. Eu vou, em princípio, pensar que aqui eu não teria calculado isso daqui, que aqui é só uma g de xy. Então eu vou pensar, em princípio, que eu tenho isso aqui na verdade, ó. Só para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando. E como lá, f de xy é igual a 3yx ao quadrado menos 2xy ao quadrado mais g de y. Ok? E a derivada de f em relação a y tem que ser igual a n. Então, agora sim fica um pouco mais claro. Então vamos lá. Bom, a n é 3x². Calcular a derivada da f em relação a y. Vamos calcular em relação a y. Aqui eu tenho x. Aqui eu só tenho y. Então vai dar g' de y. Então aqui, vamos ver como é que vai ficar, porque eu tenho x e y. Então vamos lá. A derivada em relação a y. Então tudo que for diferente de y, para mim, vai ser como constante. Então 3x² é constante. Então vai ficar um 3x ao quadrado. Tá certo? Vezes o y, né? Derivada de y em relação a y vai dar 1. Menos 2x. E aí a derivada de y ao quadrado. Isso vai dar 2y. Então aqui vai dar um 4xy. Ok? Bom. E daí? Daí mais g' de y. Isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a n de xy. 3x ao quadrado menos 4xy. Tá? E aí zerou. Beleza. Bom. Então o que a gente tem aqui agora? A gente tem daqui que a g' de y vai ser igual a zero. Tá? Bom, beleza. Então, quer dizer que isso aqui, quando eu derivar, tem que dar zero. Tá? Opa. Então vamos lá. Então vamos pegar ali, vamos ver, vamos dar uma olhada. G de y ficou igual a 6cxy menos 2ky². Vamos ver aqui. 6cy menos 2ky². Isso implica que g' de y, quer dizer, derivada em relação a y, tá? Porque eu derivei aqui em relação a y. Então aqui vai ficar igual a, bom, 6c menos 4ky. Bom, isso tem que ser zero. Então, eu ficaria com 6c menos 4ky igual a zero.
Isso aí tá um pouco estranho. Deixa eu ver aqui que eu fiz aqui, eu errei alguma conta. Porque daí eu tiro que y é uma constante. Que dificilmente vai ser isso a solução. Hum... A derivada aqui tá certo. Aí eu derivo. Certo, g' tem que ser igual a zero. Quer dizer que g' é uma constante. Não, quer dizer que g é uma constante. Então aqui g é uma constante. Ah, tá. Se g aqui é uma constante, aqui, g é uma constante. Bom, eu acho que tem um erro aqui meu que é o seguinte, ó. Vamos lá. Antes de eu fazer essa conta aqui, se g' de y é zero, então a g de y é uma constante. É igual a, vou chamar de alfa. Tá? E se ela é uma constante, então o 3yx ao quadrado menos 2xy ao quadrado vai ser igual à minha constante. É isso? É isso daí. Não. É 3x quadrado. É isso aqui. Bom. O alfa é constante, né? Alfa é real. Daí, eu tenho aqui nesse caso, ficou de maneira implícita o y em relação a x. Quer dizer, é uma equação, o que eu quero encontrar na verdade é y em função de y de x, né? O y como uma função de x. E aí eu tenho aqui uma função, na verdade uma função quadrática aqui, o alfa é real,
a cada número, a cada valor que eu der, eu tenho na verdade uma família de funções aí. Por exemplo, pensar assim, como é que ficaria 3yx ao quadrado menos 2xy ao quadrado igual, por exemplo, a 5 ou menos 5. Menos 5. Depois 3yx ao quadrado menos 2xy ao quadrado. Opa! Igual a 5. Aí como que seria o desenho desse negócio, o gráfico de y em relação a x? Bom, isso aqui é dado implicitamente, né? Então deixa eu pegar aqui, eu vou pegar num lugar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Álgebra, plotar gráfico. Ó, o Wolfram, matemática, tá? Plotar gráficos. Então vamos lá. Vou pegar o primeiro aqui e ver se dá. Não sei se vai dar. Plot x, tá. Então, vamos lá. Plot. Então vamos lá. 3 vezes x elevado ao quadrado. 3 vezes x elevado ao quadrado. Eu tô copiando isso aqui, ó, tá? 3 vezes x elevado ao quadrado menos 2 vezes x. Tem um y aqui também, né? 3 vezes y. 3 vezes y vezes x ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes x vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado. É isso aí. Igual a menos 5, que eu falei menos 5 primeiro, depois um 5 pra gente ver. Olha lá, menos 5 e depois 5. Vamos ver se ele vai desenhar isso aí pra nós. 3yx ao quadrado menos 2xy ao quadrado igual a menos 5. Ok, aí o desenho do gráfico é uma coisa assim. Quer dizer, esse aqui são curvas, né? Porque é uma função aqui que ele está olhando implicitamente de x e de y, então seriam curvas de nível, tá? Se for 5, aí, mudou daqui para cá. Bom, e aí a gente pode ter uma ideia então da como que é um pouco aí o comportamento da função, né? Lembrando que é uma função de x e y, então isso vai estar no R3. Isso aqui são curvas de nível, né? Mas aí dá para ter uma ideia, tá certo? Bom, o exemplo 2 eu vou resolver ele amanhã e aí a gente volta, aproveita para tirar dúvida de alguma coisa aí do exemplo 1. Mas o exemplo 2, como não satisfaz a condição do teorema para eu poder fazer aquelas contas que a gente acabou de fazer, qual vai ser a estratégia, vamos dizer assim, aqui? A gente vai pensar em multiplicar uma função ou de x ou de y, vamos ter que testar, né? Então assim, eu tenho aqui 3x quadrado y dy. Eu vou multiplicar uma função, sei lá, uma g de x aqui,
E aí mais, aí vai ser aqui a g de x, y de y, né? Igual a zero. E aí eu vou alterar a minha função m e a minha função n. Ok? De tal forma que eu vou ter que encontrar essa g que ela seja capaz de fazer para mim esse serviço aqui, ó. Tá? Então, se eu for derivar, por exemplo, em relação a y, g ali, se eu coloquei x aqui, vai funcionar como uma constante. Então, vai ficar 3x quadrado g de x. Então, vai ficar 3x quadrado g de x. A derivada de y em relação a y vai dar 1. Então, a primeira parte, essa primeira parte aqui em relação a y está feita a conta, igual a. Agora a segunda parte em relação a x eu vou derivar. Então em relação a x, então y vai funcionar como constante. Então vai ficar y g' de x. Ok? E aí eu preciso que isso aqui fique igual. Então perceba que eu vou acabar caindo numa equação diferencial aqui também. Só que talvez ela seja um pouco mais simples de eu resolver. E se ela for, porque agora eu tenho que encontrar g de tal forma que satisfaça isso. Se eu encontrei a g que eu multiplico aqui e aqui, aqui é zero, né? Multiplicou por zero, deu zero, de tal forma que isso aconteça. Tá? Então essa vai ser a estratégia. Bom, se eu não conseguir encontrar essa g ou ficar muito complicado, eu multiplico por uma g de y. E vejo se é mais, sei lá, razoável encontrar uma g de y que faça esse serviço aqui para mim. Tá? Mas essa conta aí depois a gente vai fazer amanhã. Amanhã não. Quinta-feira, né? Tá todo mundo quietinho. Nossa, tem pouco aluno hoje. Só 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o povo? Daí, como é que estão as disciplinas? As outras disciplinas? Segunda-feira tá começando devagar. Mas tá devagar porque tem pouca coisa para fazer? Não, professor. No meu caso é bastante coisa, só que de uma dificuldade para entrar no ritmo logo de manhã já. Ah, entendi. Mas então tá bom. Então beleza, quinta-feira a gente se fala então de novo. Aí eu vou resolver esse problema aqui, tá? E vocês dão uma olhada nesse outro que eu fiz as contas hoje. Tendo dúvida a gente conversa. Se tiver mais aluno quinta-feira eu posso de repente até refazer esse aqui, o resto do pessoal. E aí a gente concentra nesse aqui para fazer esse aqui. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Então tá. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Bom começo de semana. Cuidado com o vírus. Vão com Deus.